Olá, sejam bem-vindos ao canal da Tati. Hoje eu vou falar um pouquinho de como montar uma mesa posta. O que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é recomendado e o que não é. Bom, antes disso eu vou pedir a ajuda de vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha e compartilhem com os outros. Bom, eu deixei aqui uma mesa montada para mostrar para vocês, né, algumas coisas, tá? Tem um mosquitinho aqui. Então essa mesa ela tá montada de uma forma, né, que não é da correta, tá? Por que será? Né? Tem muitas coisas, muitas cores, né? Então, coisas que a gente não deve fazer. Primeiro, essa mesa ela tem uma toalha, né? Ela tá composta por uma toalha, um jogo americano, um suplá, um prato raso, um prato de sobremesa e um bowl, né? E aí então, um garfo, uma faca, uma colher, um porta-guardanapo com guardanapo e a taça. Bom, aqui do jeito que ela tá disposta, ela não tá muito legal assim, né? O guardanapo é vermelho, combina com as flores que a gente poderia estar usando como centro de mesa e bastante itens de cores, né, fazendo um jogo aqui com muito colorido, né? Então, tá muito chamativo, muitas cores. Algumas pessoas falam assim, mas eu gosto. O ideal é que a gente tenha, assim, um pouco menos de cor, as cores têm que se conversar e elas têm que combinar uma com as outras, tá? Então, primeiro passo que tá errado, toalha e jogo americano. Não, gente, a finalidade do jogo americano e da toalha é proteger a mesa. Então, a gente não usa os dois juntos, tá? Eu vou fazendo a troca aqui das coisas aqui com vocês. Então, assim, a gente não faz os dois juntos, já que a finalidade dos dois é proteger a mesa, do jogo americano e da toalha. Então, a gente poderia estar escolhendo um item só, ou o jogo americano ou a toalha. Outro item que está errado aqui na composição, o que é? O suplá, ele está sendo maior que o jogo americano. Isso não fica legal. Você pode usar o suplá com o jogo americano? Pode, tranquilamente. Mas ele tem que ser de um tamanho que ele fique menor que o jogo americano, tá? Então, de repente, você vai fazer para você um jogo americano, verifica, eu tenho um suplá? Não tenho, né? Qual que seria o tamanho melhor, né? Se eu vou adquirir, né? Então, tem esses dois itens. Então, por exemplo, eu vou tirar aqui o jogo americano. Eu vou permanecer com o suplá e as outras coisas, sem o jogo americano. Por aquilo que eu tinha. Então, eu tô utilizando o suplá, tá? Que esse daqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui, ele é um suplá, né? Porque o suplá, ele tem essa cavidade aqui, tá? Então, esse realmente é um suplá. O que significa suplá? Por baixo do prato. Então, ele tem que ficar sempre embaixo do prato. Ele não é um outro prato. Ele só vai estar acompanhando os pratos, tá? O prato raso, na verdade. Você só vai usar o suplá com o prato raso. Não, nunca com o prato de sobremesa. Prato de sobremesa a gente não usa o suplá, tá? Então, a gente vem depois com o prato raso. Os talheres, eles têm que estar sempre em cima de uma proteção, tá? Eles não podem nunca vir em cima da mesa, diretamente à mesa. Então, ou tem que ter a toalha, ou tem que ter o jogo americano, tá? E aí, então, coloca o suplá, o prato, os talheres. Garfo à esquerda, tá? Aqui é minha esquerda. Às vezes fica meio invertido, eu não sei. Garfo à esquerda, faca com corte para dentro. E aí, então, o que eu pensei, né? Da gente colocar como entrada uma sopa, né? Então,
Para a sopa, a gente sempre tem que colocar, por exemplo, se é um prato fundo, tem que estar acompanhando o prato raso, tá? No caso, eu vou usar o bowl. Então, para usar o bowl, para fazer a proporção de tamanho das coisas, eu uso um prato raso e o bowl, né? Por que tem que estar sempre junto? Tem que ter um prato raso acompanhando o prato fundo e um prato menor acompanhando o bowl. Porque quando a gente vai pegar uma sopa, por exemplo, uma sopa, um creme, eles são muito quentes. Para a gente não queimar a mão, então a gente utiliza um prato junto, né? Até mesmo porque se a gente vai estar comendo, por exemplo, não tem aonde apoiar, né? Se deixar assim não é o ideal. Você pode bater a mão e voar comida para o lado, né? Então, conforme você vai comendo, o prato, esse prato de sobremesa, ele vai fazer o papel de apoio, né? Então, você vai apoiar o talher entre o bowl e o prato. Se fosse o prato fundo, estaria usando o prato raso como apoio para o prato fundo, né? Então, aí eu coloquei. Então, como entrada, um prato, um bowl, para alguma coisa quente, né? Porque agora a gente está começando o inverno, aí é sempre legal, né? Ter uma sopa. Tem gente que fala assim, sopa não é comida. Então, pelo menos de entrada e depois um prato de refeição, né? Para o prato principal. E aí, então, eu coloquei dourado, né? Eu escolhi a cor dourada com branco e com um verde, né? Para mim daqui é meio verde. A gente fica nessa questão, é verde ou azul, né? Mas para mim é que eu vejo mais como um tom de verde. E aí uma taça furta-cor, né? O copo, gente, ele tem que estar presente em toda a alimentação. É essencial. Os itens essenciais, né, são os pratos que vão ser utilizados na refeição, os talheres, o copo e o guardanapo, tá? Então, e aí então eu coloquei um guardanapo, né, todo colorido, todo puxando pro vermelho, com um dourado, um porta-guardanapo dourado. Né? O que é interessante? Também ainda tem muita informação. Isso não é legal. Então eu vou trocar o guardanapo por um outro tom, tá? E aí como que eu coloco o guardanapo? Muitas vezes eu gosto de fazer dobrar ao meio, dobrar mais aqui puxando para cima, a outra ponta puxando para cima. Viro e encaixo. Eu gosto de fazer assim porque ele fica parecendo um lequezinho, né? Ele fica mais assim. Também dá para você fazer o guardanapo, só coloca o dedo aqui no meio e encaixa. Também uma outra. Eu não gosto tanto desse jeito não, porque eu acho que fica meio bagunçado aqui embaixo, né? Eu gosto mais arrumadinho. Então eu prefiro fazer mais uma vez. Aqui na diagonal, puxando todas as pontas para o mesmo canto. Aí eu viro e encaixo, tá? E aí eu deixo, então, as cores mais para os utensílios, né? Aqui ainda, uma coisa que tá bem errada seria o centro de mesa, né? Tá vendo? Ele não pode ser muito alto, né? O centro de mesa, senão ele vai esconder a pessoa aqui, né? Então, o ideal é a gente trocar. Usar um centro de mesa assim, baixo, né? Ele tem que ficar numa altura confortável, onde as duas pessoas que estiverem de frente uma para outra, elas possam se ver, possam conversar tranquilamente, né? Você não tem que ficar, sim, procurando ali um espacinho, né? Até muitas vezes, assim, tem alguém que começa a se incomodar e começa a puxar o centro de mesa para o lado. Não é legal. Quando a gente vai montar uma mesa,
qual é o sentido, né, que a gente quer dar para aquela recepção, ou pro almoço em família, pro jantar em família? É a gente se unir, a gente se conectar. Então não é legal a gente colocar alguma coisa na frente que vai ser uma barreira, né? Em vez da gente se unir, a gente vai estar construindo ali uma barreira. Então não é legal. Eu gostaria muito de agradecer. Lembrando que mesa posta é amor. Muito obrigada. Até mais.